Olá, turma. Aqui quem fala é a professora Cruzinha Oliveira, de Geografia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, hoje eu estou aqui gravando essa videoaula para facilitar o entendimento de vocês acerca do tema central do horário. Bom, no esquema da aula a gente vai trabalhar quais são as principais características do fuso horário. Também estudar um pouco de como funciona o fuso horário no Brasil e aí a gente enfatiza o horário de verão, certo? E a calcular a hora através da coordenada geográfica e a linha internacional de dados, certo? Como segue aí no roteiro. Logo após a gente vê que tem algumas questões para a gente estar fazendo, tá bom? E aí eu já peço que vocês no fim dessa aula já façam as questões. Eu vou estar aqui à disposição para estar tirando as dúvidas caso surja, tá bom? Então, gente, quando a gente estuda fuso horário, a gente estuda lá no 6º ano do ensino fundamental e agora no 1º ano, na primeira série do ensino médio, tá bom? E aí alguns podem não se lembrar, mas a gente tem que começar a aula fazendo alguns questionamentos. Para que existe o fuso horário? Quem que inventou o fuso horário? Será que o fuso horário só serve para fazer aqueles exercícios difíceis que envolvem a matemática? Muitos não gostam dessa parte da geografia porque lembram que tem relação com os cálculos lá da matemática. Mas não precisa vocês se assustarem não, tá bom? Porque são cálculos simples, envolvem a matemática simples, tá certo? E aí a gente vai perceber que são apenas, envolvendo mais a adição, a subtração, a multiplicação, só as operações básicas, tá bom? Então, é importante a gente saber por que existe o fuso horário, porque o mundo é relativamente esférico, tá bom? E aí, eu começo questionando vocês, por que foi criado os fuso horários, mostrando aí as principais características dos fuso horários, tá bom? Então, o fuso horário ele foi criado para padronizar um horário no mundo e para assim haver uma integração mundial. E aí, com isso, ia haver uma maior velocidade dos avanços tecnológicos, também das redes, de comunicações, das redes de informações, porque ia ter uma maior ligação, certo? E aí é importante a gente ressaltar que o nosso planeta ele gira em torno do seu próprio eixo, através de um movimento que vocês estudaram já nesse mês de maio, Estudaram dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação, não foi isso? Então, o movimento que tem relação com os fuso horários é o movimento de rotação, porque é aquele movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e leva aproximadamente 24 horas para completar a sua volta, certo? É ela quem vai determinar as horas e a sucessão dos dias e das noites, então elas têm relação com o fuso horário, certo? A relação entre a rotação e o quanto a Terra gira por hora pode ser calculada de modo muito simples. Como que a gente pode fazer isso? A gente lembra que a forma do nosso planeta é uma forma esférica, não é uma forma mais geóide. E ela tem uma circunferência que é de 360 graus. E como o dia tem 24 horas, então você vai pegar a circunferência, que é 360 graus, aliás, e vai dividir por 24 horas, tá bom? E aí nós vamos ter quanto? 15 graus. Então, com isso a gente vai determinar, o quê? A gente vai determinar, como a gente pode ver bem que nesse cálculozinho, a gente determina que 15 graus é igual a 1 hora por um fuso. E a Terra ela vai possuir 24 fusos, não é isso? Por conta que tem 24 horas e 1 hora é igual a um fuso, tá bom? Então, aí é a
algumas teorias que a gente precisa saber acerca da parte, né, para calcular os fusos, depois chegar no cálculo. É importante a gente ressaltar que foi determinado em 1884 na Conferência Internacional do Meridiano, que foi nos Estados Unidos, e que eles determinaram o seguinte, que algumas regiões que eram situadas no mesmo fuso adotariam o mesmo horário, e que esse horário teria como base quem? O meridiano de Greenwich, os primeiros fusos aqui, como pode ser visto nessa imagem, GMT, que aí significa aí, né, o início aí, o marco, né, para determinar os fusos horários. E aí é localizado a 0 grau de longitude, né, de forma vertical, como a gente pode ver aí. De 15 em 15 graus era igual a 1 hora, tá bom? E aí é importante mais uma vez a gente falar que a Terra ela gira no sentido oeste e leste. E aí qual é a consequência disso? É que quando gira nesse sentido, o oeste ele vai diminuir, para o oeste vai diminuir e para o leste vai aumentar. Então, além da referência para a mudança das horas, também foi necessário definir a mudança da data no mundo. E assim estabeleceu o meridiano de 180 graus, que seria a linha internacional da data, a LID, certo? Em cada fuso horário existe 1 hora de diferença. E a Terra ela girava de sentido leste-oeste. E aí ia fazer o que? Somar as horas para leste e diminuir as horas para oeste, certo? Como pode ser visto bem aqui nessa imagem que ele cita aí, fuso horário leva em conta apenas a longitude. Nesse momento a gente não vai levar em consideração a latitude. Como calcular a hora, né? A gente tem que lembrar que tem alguns passos. Primeiro, os hemisférios diferentes a gente vai somar, viu? Os hemisférios iguais a gente vai diminuir. Dividir o resultado da operação acima por 15 graus. Aí ele diz o seguinte: se pedir a hora verdadeira ou solar, deve-se multiplicar o resto da divisão por 4 e tem a diferença em minuto. Porque ele está mostrando aí uma situação onde 15 graus corresponde a 60 minutos, que é 1 hora, que a gente já viu, e 1 hora vai ser para X. Então, se a gente fosse fazer a regra de 3, daria o que? 4 minutos. E no terceiro passo, a gente ia dizer o que? Tem uma outra situação, pegar como referência o local que você tem as horas, se o local que você quer saber as horas, e aí diminuir para oeste e aumentar para leste. Aí nós temos aqui, um exemplo. Sabendo que são 10 horas e 10 minutos num local situado a 60 graus de Greenwich, que hora seria num fuso horário a de Greenwich? E aí você ia pegar 60 horas, 60 graus oeste, né? Estaria para 10 horas e 30 minutos, e 90 leste estaria para X. Ia fazer uma regra de 3 para ter, né, a situação. Lembrando que para oeste você ia diminuir e para leste você ia aumentar, certo? E aí nesse outro exemplo nós temos uma outra maneira de fazer. Quito no Equador são 23 horas e 34 minutos do dia 5/9. Suas coordenadas são 00 sul e 75 oeste. Que hora vai ser em Roma, que está localizada a 42 norte e 15 leste. Então aí seria através das coordenadas geográficas. Aí precisaria saber a diferença de horas em cada lugar. No caso aí, se é 6 horas, você só vai somar, porque
porque para leste você soma, que dá igual a 4 horas do dia 6, que já é do outro dia, né? Como é 22 horas e 34 minutos, já é 10 da noite, 34 minutos do dia 5, só dá, né? Somando 4 horas aí, só dá 6 horas, só dá 4 horas da madrugada do dia 6. É importante quando a gente estuda o fuso horário, e aí a gente levar isso para nossa vida, o quê? Que a gente não, depois passando de meio-dia, você não vai colocar mais 1 hora botando você vai botar o quê? 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, que vai correspondendo cada hora. 17 horas correspondente a 5, e assim sucessivamente, senão você vai fazer uma confusão. Temos um outro desafio aqui, que ele vai falar, ó. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, são 16 horas, e fizer uma viagem de 6 horas para Rondônia, que horas vou ter que acertar meu relógio quando chegar lá? Primeiro, para ter essa situação, a gente tem que lembrar aqui dos fuso horário brasileiro, né? Então, o Brasil, ele tem quantos fusos? 4 fusos. Em 2013, a gente tinha 3 fusos, né? Houve uma modificação e uma redução, mas aí eles chegaram à conclusão que não daria certo deixar só em 3. E aí deixou mesmo em 4. Então, nós temos 4 fusos, tá certo? E aí, cada um desses fusos tem a sua hora, né? O mais atrasado de todos, que vai pegar essa parte do Acre, é como a gente pode estar vendo aqui nesse mapa, e aí a gente pode visualizar aí, vai ser menos 5 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, a GMT. O menos 4, que é essa parte aí, esse verde, vai ser parte da região norte. O menos 3, que é essa parte laranja, maior parte, que é a mais importante para nós, porque é o horário oficial de Brasília. É a cidade mais importante, são as cidades mais importantes situadas. São Paulo e Rio de Janeiro, é onde vai estar nós, por exemplo, vamos estar situados. E o menos 2, que é essa parte aí onde tem de rosa, vai ser as ilhas. Principalmente aí posso destacar a ilha de Fernando de Noronha, certo? As linhas, elas são perfeitas, viu? O que divide aí são os estados, viu? Então, se é no mesmo fuso, vai ser a mesma hora. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro tá no mesmo fuso, tá no segundo fuso, então vai ser o quê? A mesma hora. Nesse caso aqui, Rio de Janeiro e Rondônia estão, né, em fusos diferentes, então vai ter uma variação. 16 horas tá no Rio de Janeiro e faz uma viagem de 6. Se você pegar 16 mais 6, vai dar 22 horas. Então, como tem a variação de menos uma hora, então vai ser 21 horas, viu? A resposta aí. Linha Internacional de Datas, já até comentei, que foi uma linha imaginária que ao cruzar você deve alterar a data, como no esquema aí. Ou seja, aí se trata dos anos, né, que são bissexto, por exemplo. Perde um dia ou ganha mais um dia, porque aumenta para leste e diminui para oeste. Acabei explicando aí, ó, o fuso horário no Brasil, que são 4, não é isso? Aí nós temos cada um aí, ó, a maior parte abrange aí no segundo, que são 20, certo? E sobre o horário de verão, o que a gente pode de que, gente? Adiantar o horário em 1 hora para economizar energia elétrica. E por que só faz na época do verão? Vocês poderiam estar me perguntando. Porque mais na frente nós vamos falar, né? Por conta do solstício de verão. Então, a partir de outubro, os dias eles começam a ficar
maiores, né? A gente tem uma gradativamente maior, a gente considera. E as noites, os dias eles são maiores do que as noites, certo? E o sol ele vai nascer mais cedo e à tarde e ele vai se pôr mais tarde. Aí é chamado de solstício de verão. A ideia é justamente essa, aproveitar essa elevação extra da luminosidade que está existindo, né, natural, sobretudo no final do dia, e quando o consumo de energia é maior, possa economizar, né, energia, porque as lâmpadas elas vão ficar ligadas por menos tempo, tá bom? E não é todas as regiões que fazem parte do horário de verão, só é a região centro-oeste do Brasil, sul e sudeste. Aí vocês poderiam estar me perguntando, por que a região norte e a região nordeste, a nossa região, elas não participam? Porque elas não produziriam os mesmos efeitos que as outras regiões, porque elas estão mais afastadas, por exemplo, da linha do Equador. Então, a dúvida sobre o horário de verão, que está aí nessa imagem: professora, se o horário de verão foi elaborado para economizar energia, por que não utilizamos o ano inteiro? Porque o solstício de verão ele não acontece no ano inteiro. E aí, no inverno, ele não vai ter a função, né, de economizar, já que o dia ele não vai ser maior do que a noite, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sugiro que vocês possam estar dando, né, mais uma olhada em videoaulas, em alguns resumos na internet, nos cálculos, que lá vai estar mais detalhado. Eu não tenho um quadro para estar mostrando, tá bom? E aí, dizer que eu estou à disposição, qualquer dúvida, tá certo? Um abraço e até mais.